Tudo bem com vocês? Cá estamos nós de novo, voltando para o nosso projeto do Você na Sua Agenda. Nós tivemos 2 encontros em janeiro e teremos agora mais 2 em fevereiro, com foco no livro Outlive. Espera aí que o Fabião acabou de entrar, vamos ver se a gente consegue. Fabião, acabei de te convidar, vamos ver se vai funcionar via convite, senão eu trago você pelo que você me enviou aqui. Opa, agora sim. Opa, mestre, beleza? Tudo bem com você? Tudo bem, Fabião, professor? primeiro, gratidão gigante por você estar aqui conosco, por você ter liberado um tempinho na sua agenda, que graças a Deus eu sei que é muito cheia, para estar conosco aqui compartilhando seu conhecimento. Tudo bem com você, irmão? Perfeito. Eu que agradeço o convite. É sempre bom falar sobre aquilo que a gente estuda e tentar passar um pouquinho dessa ideia de como o exercício, de como a atividade física pode ajudar as pessoas em diversos aspectos, né? Perfeito. Gente, quem estiver entrando aí agora, me ajuda no sentido de me dar um joinha para eu saber que vocês estão nos vendo e estão nos ouvindo. Porque eu estou ouvindo bem o Cauê, o Fábio, mas eu não estou conseguindo vê-lo. Mas não tem problema. Ó, o Kleber aí. Kleber, meu amigão, diz para mim, dá um joinha para me confirmar que você está me vendo e ouvindo a mim e ao Fábio, por gentileza. Porque eu não estou conseguindo. Mas não tem problema não, Fábio. Fábio, eu sei que depois vai estar salvo. Se você está aí me vendo, você vai aparecer Aqui, depois no vídeo, tá? É aqui só tá para a tudo gente. certo. Eu te vejo, te ouço, tá Pô, tranquilo. então perfeito. Então tá tudo bem. Ó, o Kleber acabou de dar o ok. Patrão, muito obrigado, Kleber. Show de bola. E aí, Fábio? Então, por que que nós estamos aqui, né? O que eu tenho conversado com as pessoas é o seguinte: nós estamos aqui por causa desse livro, o Outlive, A Arte e a Ciência de Viver Mais e Melhor, e por causa de uma provocação de um cara que você conhece muito bem, nosso amigo em comum, o mestre Marcelo Gomes da Costa, que falou assim: professor, já que você está lendo esse livro aí, traz aí os pontos mais importantes dele para a gente, e é isso que nós estamos fazendo desde o mês passado. Uhum. Então, a gente começou aqui com o tema dos 4 cavaleiros, que segundo o autor, né, o Peter Attia, são os 4 maiores inimigos da longevidade saudável. Então, a gente começou aqui com o câncer, que foi com a professora Andressa Semionato. Depois veio o Alan Gomes, falando sobre obesidade, metabolismo. E aí, gente, hoje nós estamos trazendo, segundo Peter Attia, o inimigo mais mortal que nós temos no planeta, que a, são as doenças cardíacas. E aí, Cauê, como é de praxe aqui no Você na Sua Agenda, primeiro nós gostaríamos. A primeira pergunta é sempre o seguinte: quem é Fábio Cauê, por favor? Vamos lá. Eu não gosto de ficar me prolongando muito, me apresentando, não. Mas hoje, né, eu costumo falar que eu atuo nas 11 posições do campo. Se fosse um jogo de bola, eu atuaria nas 11 posições. Né, porque hoje eu atuo como professor universitário, inclusive estou na universidade, provavelmente minha voz deve estar até saindo com um pouquinho de eco, porque eu estou numa sala aqui, né, estou numa sala de aula. Atuo também como empreendedor, tenho atuação também como pesquisador, né? Estou aí no meu último ano do meu segundo pós-doc e também atuo com cursos, palestras, né? Minha formação acadêmica, eu tenho, né? Estou no final do meu segundo pós-doutorado, tenho doutorado em ciências cardiovasculares pela UFRJ, mestrado em educação física pela UFRJ, fui formado pela UFRJ em educação física. Então, minha vida acadêmica é toda lá, sou filho de Minerva raiz, né? Todos os meus anos acadêmicos foram lá, não tem jeito, filho de Minerva. E, assim, o coração sempre me intrigou, né? Eu sempre tive um interesse particular em estudar o coração e principalmente as doenças que afetam o coração, né? Então, assim, toda a minha linha de pesquisa, tudo que eu fiz, mestrado, doutorado, um pouco que eu fiz no pós-doutorado, tem a ver com o músculo cardíaco, né? Mais voltado para um cenário patológico, né? E o efeito do exercício físico e algumas intervenções nutricionais no coração.
Então, vai ser muito legal esse bate-papo, porque eu vou poder trazer um pouquinho também daquilo que eu venho estudando e pesquisando ao longo desses anos aí de estudos, né, e de pesquisa. Nossa, sorte é nossa. Não foi à toa que o Alan te indicou assim, Ângelo, ele é o cara, pode levar que você vai ser perfeito para o projeto. Então, vamos começar aqui, Fábio. O que que são as doenças cardíacas, né? Ou quais são as doenças cardíacas? Bem, vamos lá. As doenças cardíacas são todas aquelas que afetam, né, o coração direta ou indiretamente, né? A gente chama, a gente acaba chamando de doenças cardiovasculares porque as doenças cardíacas afetam o coração, mas na verdade, a grande maioria das doenças afetam a vasculatura do coração, afetam a circulação do coração, que é a circulação coronária, né, a circulação coronariana. Né? E vascular por quê? Porque o sistema vascular na periferia também afeta o coração. Né? A gente pode dar o exemplo, por exemplo, da hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um problema periférico, né? Então a gente tem geralmente aumenta a resistência vascular periférica, né? Um aumento da resistência que o sangue enfrenta até chegar nos tecidos, e isso provoca um aumento do esforço cardíaco. E esse aumento do esforço cardíaco vai levar ao desenvolvimento de outras doenças no coração. Né? Então, tudo que envolve o coração, direto ou indiretamente, a gente pode falar de doenças cardíacas ou doenças cardiovasculares. E assim, Fábio, lembrando que aqui a gente não está só com colegas da educação física Uhum. e profissionais da saúde, não, tá? Nós temos também, e principalmente, né, a missão do Você na Sua Agenda é justamente orientar as pessoas de como elas podem, né, qual é a melhor forma delas praticarem o autocuidado. E Perfeito. aí, quais são, aí, aproveitando o seu conhecimento prático, né, inclusive, auxiliando pessoas nesse momento, através da educação física, quais são as doenças mais comuns, assim, que você já teve contato, doenças cardíacas, né, cardiovasculares, no caso, como você explicou, mais comuns que você trabalha com mais frequência? Bem, Que você atende, né? a mais comum disparada é a hipertensão arterial, porque afeta indiretamente o coração. Com o desenvolvimento da doença, você pode ter o desenvolvimento, inclusive, do coração grande, né, que a gente chama de cardiomiopatia hipertrófica. Né? A gente já tive contato também com pacientes vascularizados, né, então pacientes que tiveram a doença arterial coronariana, né, pacientes que tiveram algum nível de arritmia, né, por conta de alguma mudança na fisiologia do coração, como o Wolff-Parkinson-White, que é uma doença que afeta a eletrofisiologia cardíaca e tem a ver com um fenômeno que é a fibrilação atrial. Né? Então, eu já tive contato com essas doenças e também tive contato com a consequência dessas doenças, né? Que é justamente a cardiomiopatia hipertrófica, a cardiomiopatia dilatada. Né? Então, eu tive contato com todas essas situações, inclusive em salão de musculação. Tá? Nos anos que eu trabalhei em salão de musculação, já tive contato com essas doenças e muitas das vezes a pessoa chega até nós, não dá importância para essa doença, e aí depois, quando a gente vai conversando, vai entendendo o cenário, vai fazendo aquela anamnese um pouco mais cuidadosa, a gente vê que o aluno tem alguma condição cardíaca que, na visão dele, não é tão importante, mas ela passa a ser importante à medida que a gente descobre e tem como agir, de forma mais específica. Perfeito. E por que que o Peter Attia chama essas doenças de os maiores assassinos do planeta? Primeiro, porque elas são silenciosas. Elas são extremamente silenciosas. Você pode estar com a pressão arterial em 140/90 durante 5 anos da sua vida. Eu não estou ouvindo mais você, Caio. É Fábio? Opa.
Mas, vamos lá. Voltando, elas são silenciosas. Tá? Uma pessoa que não afere a pressão arterial, ela pode ter uma pressão arterial de 140 por 90 por 5 anos, sem sentir absolutamente nada. E 140 por 90 já é caracterizado hipertensão arterial estágio 1. Tá? Então, elas são extremamente silenciosas, elas só se comunicam quando o sintoma já aponta algo grave. Por exemplo, a angina pectoris, que é a dor no coração, ela aponta para uma isquemia. E a isquemia só vai acontecer quando você tem uma oclusão numa artéria coronária acima de 70%, né? Que já é indicativo para a implementação de stent. Então, e aí? Tem mais um item que eu queria deixar bem claro. Elas são silenciosas, elas atacam quando já tem um sintoma grave, e quando elas se manifestam de forma mais aguda, causa morte. Não tem jeito. Se ela não for tratada a tempo, vai causar o óbito da pessoa. Perfeito. E aí, meu amigo Fábio, orienta a gente aí como é que é a atividade física, falando agora da nossa área e falando para todos que estão nos escutando, como é que a prática regular e orientada da atividade física contribui para prevenir essas doenças cardiovasculares? Perfeito. Vamos começar pelo que a gente chama de colesterol bom e colesterol ruim. O colesterol não é vilão da história. Quem é o vilão é o excesso do colesterol. Nós precisamos do colesterol para sintetizar os nossos hormônios, como a testosterona, o estrogênio, a progesterona. São todos eles hormônios que partem do colesterol. Mas, quando a gente tem esse composto em excesso no nosso sangue, nós temos também circulando o seu carro, né? Aquele que transporta o colesterol, que é o LDL, que a gente chama de colesterol ruim. Né? E esse colesterol ruim, né, essa lipoproteína, que é o carro que leva o colesterol até as nossas células que vão utilizá-lo para os mais diversos fins, eles podem ir se acumulando na parede dos vasos. Né? Qual é o nosso contraponto em relação a isso? É o HDL, que a gente chama de colesterol bom, que na verdade é um carro que faz o transporte reverso do colesterol de volta para a sua origem, que é o fígado. Então o HDL, ele é bom por quê? Porque ele tira esse colesterol que está ficando ali retido nas paredes dos vasos e leva de volta para o fígado. E o exercício otimiza esse papel aí dos dois? Mais que isso, o exercício ele é a única intervenção conhecida pela ciência que é capaz de aumentar os índices de HDL, tá? E fazer com que o HDL se contraponha a um LDL alto. Tá? Só para você ter uma ideia, quando a gente aumenta muito o HDL, não importa se você tem LDL alto, o HDL consegue contrapor. Ele é um fator protetor e somente o exercício físico é capaz de aumentar o HDL. Não existe nenhuma medicação no mundo descoberta ainda que pode levar ao aumento do HDL. Fábio, e aí eu vou até trazer qualquer exercício pode trazer esse benefício que você acabou de falar? Perfeito. A pergunta é ótima, porque qualquer exercício pode, mas tem um porém. Os exercícios aeróbios, eles são mais potentes nesse aumento do HDL, e ele é volume dependente. Quanto maior o volume de exercício aeróbio, maior é a quantidade de HDL que você vai ter na corrente sanguínea. Então deixa para a gente aqui, porque como eu já te falei, a gente tem muita gente aqui não da área da saúde. Então o que é o exercício aeróbico? O exercício aeróbico é a corrida, é a bike que você faz, né? A pedalada que você dá no seu dia a dia, é a caminhada que você faz. Né? Então,
todos esses exercícios que são de longa duração, caminhada, corrida, subir escada, pelo menos aí mais de 10 minutos, qualquer exercício prolongado, né, por mais de 10 minutos, pode levar a essa melhora. Né? São caracterizados como exercícios aeróbicos. E é volume dependente, ou seja, quanto maior a distância que você correr ou caminhar, quanto mais andares você subir, né, quanto mais volume de exercícios aeróbicos você fizer ao longo do seu dia, ao longo da sua semana, maior vai ser a resposta do aumento do HDL. No caso dessa resposta do aumento do HDL, o volume é mais importante que a intensidade? O volume é um mandatório para muita coisa no nosso corpo, né? Inclusive para o HDL. A intensidade não tem tanta relação com o aumento do HDL, é mais o volume mesmo, tá? Inclusive em idosos, tá? Inclusive em idosos. E, Fábio, olha só, por que eu fiz essa pergunta sobre intensidade? Porque, assim, até os próprios guias, né? A gente tem o guia da atividade física, que saiu recentemente pelo Ministério da Saúde, e a literatura, de um modo geral, quando fala de benefícios da prática regular e orientada da atividade física, costuma falar em intensidade moderada para alta. E, de certa forma, e aí conversando com o professor Tiago Matias, que é especialista em motivação para atividade física, ele, num podcast que ele fez com aquele Eslen, né, que é psicólogo, pesquisador de neurociência e tudo, eles comentaram isso, que, cara, cadê a atividade leve? Porque a atividade, quando você fala de moderada alta, de repente, para uma pessoa que nunca fez atividade física, pode espantá-la. Pode falar, nossa, eu não vou conseguir chegar lá. Então, fala um pouquinho da importância do leve para o começo dessa história. Começo desses benefícios. Isso é muito interessante, porque eu não sei se o Alan citou esse estudo, mas existe um estudo muito legal do grupo da Emily, que é uma análise muito robusta sobre o efeito da atividade física leve para prevenção de mortalidade por todas as causas, inclusive doenças cardiovasculares. Tá? E aí eles falam que o mínimo que uma pessoa deveria fazer de atividade física leve para conseguir se proteger por morte de todas as causas é de 315 minutos por dia. Nossa, 315 minutos por dia é muita coisa. Mas só que a gente precisa caracterizar a atividade física leve. E aí, para os profissionais de educação física que estão nos assistindo, vão entender. Depois eu vou tentar traduzir e apertar a tecla SAP. Por favor. A atividade física leve é toda aquela que faz com que o corpo supere o gasto calórico equivalente a 1,5 metro. Né? O que significa esse 1,5 metro? É a sua posição de pé. Quando a gente está em pé, a gente está gastando 1,5 metro. A gente chama de posição estacionária. Qualquer coisa que nos faça gerar movimento, qualquer tipo de movimento, vai superar 1,5 metro. Então, qualquer movimento que você fizer no seu dia vai levar a um aumento da proteção que você vai ter contra a morte por todas as causas, inclusive as doenças cardiovasculares. E aí, colocando para o cenário para a atividade prescrita, porque eu dei essa introdução, por quê? Porque a gente pode falar de atividade física leve não supervisionada e atividade física leve supervisionada. Né? A não supervisionada é aquela que você faz no dia a dia, você varre casa, você lava louça, você sobe escada, caminha para o trabalho, enfim, isso é atividade física não supervisionada. Agora, quando a gente fala de atividade física supervisionada, a gente tem um ponto muito importante, que é a questão da aderência. A aderência, ela parte da atividade física leve. E ela é necessária para que as pessoas que não conseguem executar a atividade física em intensidade moderada vigorosa consigam entender que ela é capaz de gerar movimento. Entende? Perfeito. É exatamente essa conclusão, né, no caso, que os dois lá no podcast chegaram e que eu queria trazer aqui para você, para ajudar a esclarecer as pessoas que estão com a gente aqui.
O leve é o começo de Exato. tudo. E aí, quando você fala, por exemplo, em 315 minutos por dia, você está somando as atividades supervisionadas e as não supervisionadas? Sim, sim. É o somatório, né? Tá. 315 minutos de atividade leve por dia é qualquer momento em que seu corpo esteja em movimento, Então, o que a numa intensidade gente. que não seja moderada. Perfeito. E aí, quando a gente fala, ao falar dessa atividade física leve, a gente começa a propor um estilo de vida ativo para as pessoas. Exato. E o que é o estilo de vida ativo? É começar a incluir mais movimento no seu dia. Aquele papo do subir escada, ir a pé para o trabalho, se deslocar de bicicleta, por exemplo, é isso? Exatamente. É você aumentar os níveis de atividade física ao longo do dia. Eu tive o prazer de trabalhar num projeto em 2022 para 2023 que foi muito importante para mim no sentido de conseguir passar essas orientações para as pessoas. Era um projeto onde a gente tinha que orientar pessoas com risco de desenvolver diabetes sobre a importância de uma nutrição adequada e da prática de atividades físicas leves, moderadas e vigorosas, seja ela qual for. E muitas das pessoas que eu atendi nesse projeto foram pessoas que não faziam ideia de que, por exemplo, sentar no chão poderia promover movimento. Mais movimento do que sentar no sofá. Perfeito. Então, assim, são mudanças tão leves, tão simples que você pode fazer no seu dia a dia, que vão tornar o seu dia a dia mais ativo, né? Que possibilitam a pessoa a ter uma riqueza maior de movimento que elas não percebem isso. E quando a gente orientava, as pessoas começavam a perceber melhora na sua disposição ao longo do acompanhamento, a gente informava, não, isso aqui é uma estratégia para que você consiga adicionar. A gente sabe que, por exemplo, sentar no chão, você vai ter que levantar vai exigir você a execução de maior nível de força do que você levantar do sofá, por exemplo. Você vai ficar mais inquieto, porque a posição é desconfortável, você vai se movimentar mais. Né? É só um exemplo que eu estou dando para que as pessoas em casa entendam. Aproveitando assim, só para deixar claro para as pessoas, eu queria que você explicasse um pouquinho melhor o que é aderência, que é essa palavrinha que a gente da educação física conhece bem, mas quem não é pode ter alguma dúvida. E aproveitando essa experiência rica que você teve aí atendendo diretamente às pessoas, né? As pessoas com as Mestre? quais a gente tenta se comunicar aqui no Você na Sua Agenda, qual o maior desafio que você percebeu nelas para a mudança de estilo de vida, para passar a ter um estilo de vida mais ativo? Então vamos começar pela aderência e depois qual o maior desafio para elas, que elas apresentaram, né, durante o acompanhamento? A aderência nada mais é do que a sua capacidade de incorporar um hábito na sua rotina. Tá? Então, por exemplo, você quer parar de tomar café sem açúcar. Você pode beber um dia. No segundo dia, você pode lembrar de beber. Mas se você não lembrar, você vai colocar açúcar no café. Você não aderiu a essa prática de beber café sem açúcar. Mas vamos supor que você tenha curtido a experiência de beber café sem açúcar. E no segundo dia você sentiu um prazer novamente de beber café sem açúcar. No terceiro dia você vai ser incentivado, né, pela sua vontade, pela sua necessidade de beber café sem açúcar e por aí vai. Isso é aderência. Né? É a sua capacidade de incorporar um hábito. Tá? Quando eu trabalhei nesse projeto, a gente teve alguns desafios que, para a gente, foi algo bem que ensinou bastante a gente a trabalhar com o público de diversas formas. Né? Exemplo, eu vou dar um exemplo de uma menina que eu atendi, ela já era obesa grau 2, né? Tinha um nível de obesidade grau 2, e ela tinha uma necessidade enorme de ter alguém ali do lado dela fazendo as coisas. Né? Então ela tinha uma carência, talvez afetiva. Né? E aí quando a gente marcava
para fazer as sessões de acompanhamento. Para você ter ideia, já teve mês de atender ela uma vez por semana, porque ela marcava toda semana. Marcava sempre de 15 em 15 dias, ou de mês em mês, ela estava agendando toda semana, porque ela queria ter aquele contato, né? Ela tinha aquela determinada carência. E o fato dela não ter uma pessoa do lado para incentivá-la a fazer os hábitos, ela fazia no dia que ela fazia a consulta comigo, no dia seguinte, no terceiro dia ela deixava de fazer porque ficava com preguiça. Então, a presença de uma pessoa que incentive, né, o contexto social, isso é só para dar um exemplo, mas tem outros que eu posso dar também, mas o contexto social é um desafio, porque existe a questão da aderência a partir do social, né, a partir da presença de uma pessoa, da família ou amigos que também comecem a ter gerar essa mudança de hábitos, e isso vai gerar uma corrente, né, para aquela pessoa conseguir mudar. Existe a questão também da rotina muito apertada. A pessoa sai atrasada e, ao invés de andar até o ponto de ônibus, naquela distância que foi programada, ela pega um Uber. Né? Então, pessoas que têm essa rotina muito apertada acabam não tendo essa dificuldade. Então, o dia a dia mais atribulado também foi uma barreira bem importante. E, principalmente, e aí eu falei do contexto social, eu falei dos amigos, o contexto familiar, ele também foi uma barreira muito importante. Por quê? Porque tinha pessoas que eram casados, tinham filhos e tinham uma necessidade de rotina no qual o nível de atividade física acabava ficando, né, inserir atividade física para elas acabava ficando em segundo plano. Por quê? Porque tinha que pegar o filho na escola, e aí pegava o filho de carro, tinha que levar o filho na escola e levar o filho de carro. Né? Tinha que fazer as coisas em casa, mas aí tinha alguém que tinha que ajudar, porque ela tinha que ficar de home office. E não tinha uma outra pessoa para dar um backup para ela, separar um tempo para ela. Então, a questão, principalmente do trabalho, do dia a dia, da rotina de trabalho do dia a dia, o contexto social, o contexto familiar, foram as 3 grandes barreiras que a gente encontrou para implementar um cenário de prática de atividade física de forma mais presente na vida das pessoas. E como é que quebra essa barreira? Que tipo de abordagem vocês trouxeram para minimizar, né, para tentar vencer essa barreira? Bem, no cenário do contexto social, a gente incentivava as pessoas a procurar o lazer ativo. Né? Lazer ativo com os amigos, propor trilhas, propor caminhadas, propor chamar as pessoas que estavam no ciclo de amizade para atividades em academias, né, de forma supervisionada. Enfim, a gente trazia isso e a gente trazia também, a gente fazia, em alguns momentos, rodas de conversa entre os usuários. Para quê? Para que eles conhecessem outros usuários e, a partir dali, compartilhassem experiências que pudessem levar aquela pessoa a despertar o gatilho da mudança. Né? Então, a gente tinha essa preocupação. Então, geralmente, mês por mês, né, nós fazíamos essa roda de conversa e eles abriam essas dificuldades e as pessoas expunham, né, ali as suas questões e a gente conseguia propor mudanças nesse cenário que envolvesse o quadro social. Né? No contexto familiar, a gente chamava as pessoas às vezes, já teve de chamar o marido, ou a mulher, ou os filhos, para participar daquele momento, para todo mundo entender que aquele momento ali é um momento onde todo mundo pode mudar por uma pessoa. Tá? Então, Perfeito. A gente incluía a família nesse cenário também de atendimento. Tá? E
na questão do trabalho, a gente levava isso para o trabalho, a gente levava o movimento para o trabalho. Então, a gente dava ideia sobre subir lance de escada no trabalho, descer lance de escada no trabalho, tentava mapear o cenário, né, o espaço de trabalho da pessoa, para que a gente conseguisse sugerir momentos onde ela poderia ter uma atividade física, mesmo que leve, mesmo no ambiente de trabalho, ficar em pé, na máquina de café, pegar um cafezinho, voltar para a sua estação de trabalho, ficar em pé nas reuniões que fossem online, para que ela pudesse ter um momento, pelo menos, né, de uma atividade física, né, de uma elevação mínima do gasto calórico, do metabolismo. Então, nós sugeríamos para as pessoas inserir o contexto da atividade física no ambiente de trabalho, né? Algumas pessoas aderiram, outras não. A gente entende que é uma questão que envolve a motivação da pessoa, envolve o tempo de acompanhamento. A gente teve 1 ano de acompanhamento com essas pessoas, então algumas pessoas efetivamente conseguiram inserir essa rotina no seu ambiente de trabalho, ou em casa, ou com os amigos. E teve outras que a gente teve essa experiência por um momento, que desistiram no meio, mas no final o saldo foi bastante positivo. Foi um trabalho bastante legal que a gente conseguiu desenvolver. Puxa, parabéns aí. E, irmão, outra coisa importante. Bom, a gente falou até agora de como as pessoas podem evitar os problemas cardíacos através da prática regular e orientada da atividade física. Agora vamos àquela situação que, infelizmente, já temos um número significativo de pessoas que sofreu, foi parar numa mesa de cirurgia e voltou, né? Papai do Céu deu uma segunda chance e ele está lá agora num programa de reabilitação cardíaca. Queria que você explicasse para a gente o que é esse programa e como ele agrega valor, né, a vida, né, das pessoas que venceram aí uma cirurgia cardíaca. Bem, vamos lá. Isso é muito legal porque até o início do mês eu estava atendendo um paciente estágio 4, né, de reabilitação cardíaca. E eu vou explicar as Então, fases. assim, explica para a gente que cada estágio é esse aí, para o pessoal poder entender. É bem interessante porque alguns autores, né, alguns estudiosos dessa área classificam em 3 fases, outros em 4. Eu gosto da classificação em 4 fases. Tá? A pessoa, vamos começar do começo. A pessoa teve um evento cardíaco e ela foi para a mesa de cirurgia. Ela fez uma revascularização, colocou ponte de safena, mamária, enfim, fez a revascularização ali daquela área que foi atingida pelo infarto agudo do miocárdio. Tá? A primeira fase da reabilitação cardíaca pós-cirurgia é a fase hospitalar. Ela já acontece no CTI, tá? Ela já acontece no CTI. Então, a pessoa saiu da cirurgia, ela já começa a reabilitação cardíaca, tá? Como é que ela começa a reabilitação cardíaca? Ela começa através de exercícios respiratórios, né? E também da prática de movimentos que vão elevar minimamente o débito cardíaco, ou seja, o trabalho do coração, né? Isso é mais contigo da fisioterapia ou a gente entra nisso também? Nessa fase é a fisioterapia intensivista, tá? É a fisioterapia intensivista porque você está em nível de CTI ainda, tá? Então, a gente não mexe com essa fase, tá? O objetivo dessa fase é dar alta para o paciente, tá? O objetivo é fazer com que ele saia de alta, para que ele não tenha complicações cardíacas maiores e ele saia de alta. Então, no ambiente hospitalar, ele vai para o primeiro CTI, ele fica ali 48 horas sem ter observação, vai para o quarto, pode ficar ali de 2 dias a 1 semana internado, na melhor das hipóteses, né? Na pior das hipóteses, o paciente pode ficar até 6 meses internado. Eu conheço casos de pacientes que revascularizaram, ficaram 6 meses internados antes da alta, né? Porque complicou, e o paciente sai de alta. Essa é a primeira fase. Então, a primeira fase da reabilitação cardíaca é dar alta para o paciente, o objetivo é dar alta para o paciente. Tá? A segunda fase, ela vai acontecer de forma personalizada.
ela é individual e ela só acontece em clínicas de reabilitação cardíaca, tá? Como, por exemplo, a Clinimex do professor Cláudio Gil. Né? São clínicas especializadas em reabilitação cardíaca, que possuem equipamentos que consigam monitorar toda a fisiologia cardíaca, tá? E promover a atividade física que eleve a sua capacidade funcional. Tá? Ou seja, a capacidade do músculo cardíaco, do coração, de suportar as demandas do dia a dia. Deixando bem claro, quando o paciente sai de alta, ele ainda não é capaz de suportar plenamente as demandas do dia a dia. A reabilitação cardíaca, na segunda fase, na fase 2, ela permite que o paciente comece a recuperar as demandas funcionais do dia a dia. Tá? Perfeito. Então, nesse cenário, as clínicas vão atuar ainda com fisioterapeutas, mas nessas clínicas nós podemos ter a presença de professores de educação física. Tá? Mas ela, obrigatoriamente, tem que passar pela supervisão médica durante todo esse processo. Tá? Então, é um processo onde você tem ainda o médico envolvido de forma bastante presente e ele é monitorado o tempo todo. Então, você não vai ver um paciente de reabilitação cardíaca fase 2 sem ser monitorado em relação a ECG, né, eletrocardiograma, em relação a nível de cansaço, em relação, às vezes, até, dependendo do paciente, a espirometria. Então, a gente tem essa demanda para esse paciente em estágio 2. O paciente passou do estágio 2 para o estágio 3. O estágio 3, ele passa a fazer parte de uma atividade coletiva. Então, o paciente ele já recuperou ali as demandas funcionais, ele já consegue fazer atividade do dia a dia, mas ele precisa ainda recuperar a capacidade cardiorrespiratória para fazer demandas mais intensas. Tá? Então, para esse paciente, né, você coloca ele num grupo, tá, que vai ser monitorado. O monitoramento passa a não ser obrigatório na fase 3. Né? Então, ele é um monitoramento mais voltado para os níveis de desconforto do paciente, para os níveis de cansaço do paciente. Caso ele apresente algum sintoma cardiovascular, ele passa a ser monitorado novamente. E aí nesse estágio, deixando bem claro, isso pode acontecer do paciente estar em estágio 3 e ele voltar para o estágio 2. Tá? Isso pode acontecer a depender da evolução do paciente. Tá? E, Fábio, ele no estágio 3, essa pessoa, porque você deixou claro que no estágio 2 ele está numa clínica, tipo a Clinimex, né? Uma clínica especializada, um médico, fisioterapeuta, professor de educação física, em muitos casos até nutricionista. E aonde está esse cara no estágio 3? Está numa academia comum? Ainda não. Continua, Tá? continua na clínica de reabilitação cardíaca. Ele pode continuar. Aí que tá. Existem divergências. Por quê? Porque alguns médicos liberam o paciente para estar em uma academia de ginástica pensando na questão financeira. Porque nem todo mundo tem recursos financeiros para bancar uma clínica de reabilitação cardíaca por muito tempo. Né? Então, pensando no cenário da condição financeira do paciente, ele pode liberá-lo para a academia ainda mais de forma mais personalizada. Tá? E como eu falei, esse estágio ele é transitório, porque ele pode ir para Estou te ouvindo, Fábio. Caiu aí seu áudio. Tá me ouvindo? Agora voltou. Só aproveitar o intervalo aí para agradecer a presença de todos os participantes e dizer que o nosso embaixador do bem-estar está presente aqui, Valdir Soares. Muito obrigado, Valdir, pela participação. E aí é isso, ele pode ir para o estágio 2, ele pode voltar para o estágio 2, se ele evolui negativamente, se ele evoluir positivamente, ele vai para o estágio 4. O estágio 4 é o condicionamento definitivo, que ele vai ter que fazer para a vida inteira. Né? Então,
Ao fim do estágio 3, ele já recuperou a capacidade funcional plena, ele já consegue fazer atividade do dia a dia de intensidade leve e moderada, de forma independente. E o estágio 4 é o condicionamento independente. O cara já está recuperado, ele vai para a academia e toma essa pílula de remédio, atividade física todos os dias. Né? Então, esse cara que está em estágio 4, ele precisa ter um acompanhamento no que diz respeito a sintomas, mas principalmente no que diz respeito ao tratamento farmacológico. Então, o profissional que acompanha essa pessoa precisa ter conhecimento do quadro anterior, precisa ter conhecimento do tratamento farmacológico que essa pessoa faz, porque ela faz uso de uma série de medicações para controle de pressão arterial, para controle de ritmo cardíaco, para controle de colesterol. Todo esse cenário precisa ser monitorado o tempo inteiro. Tá? Fábio, me diz uma coisa, cara, excelente essa explicação dos 4 estágios, ficou bem claro aqui para todo mundo que está nos escutando, porque isso é uma coisa importante. A ideia de ser um grupo, principalmente na clínica, né? O momento da clínica é um time integrado. E aí, aproveitando esse time integrado, cara, eu fico imaginando o que é para alguém sair do hospital, tive alta, né? E aí eu chego lá na clínica, primeiro dia de Clinimax, eu estou falando da Clinimax porque realmente é uma das mais conhecidas, né? Eu digo que a Clinimax é que deu origem à série para a gente, da educação física em especial. Cara, como é que tá o medo dessa pessoa? Muito alto. Medo, eu acho que o cara, quando vê uma esteira, ele já deve ficar em pânico só de olhar para ela. Imagina como é que é esse processo. Eu acredito até que tenha, nesse time integrado, talvez tenha psicólogo. Estou errado? Como é que é isso? Não sei se você já teve essa experiência. Tem psicólogo, tem uma série de profissionais ali, nutricionista, professor de educação. Voltou o áudio, quer dizer, saiu, perdi o áudio de novo. Mexe aí para a gente voltar. Ô, mestre Valdir, muito obrigado pelas palavras. Estamos juntos, estamos juntos. E abril tem mais Bem-Estar Brasil agora 2024 e parabéns porque eu vi que a programação está sensacional e você está trazendo um timaço para falar com a gente e, nossa, dessa vez, mais do que nunca, né? O bacana é esse aprimoramento, você está trazendo mais gente para o time, mais pessoas, a gente costuma dizer, eu costumo chamar de novos convertidos para a nossa revolução, né? A revolução do bem-estar. Então, eu é que bato palmas aqui para esse trabalho tão inspirador e em prol do bem-estar geral das pessoas, né? A educação física, ela vem junto com esse trabalho, mas está todo mundo ganhando com isso. Fábio, você voltou, irmão? Voltei. Opa, beleza. Então, voltando aqui para a história do medo, como é que eu quebro o medo dessas pessoas? Ou ajudo, né, nesse processo? Só para explicar, gente, está chovendo bastante aqui, eu estou em Caxias, está chovendo bastante, então o sinal está oscilando. Então, se travar é porque eu estou nessa... Sem problema. Bem, como é que você quebra o medo? Primeiro, você precisa fazer a pessoa entender que ela está no ambiente seguro, né? Porque ele é um ambiente seguro. Porque, inclusive, você tem recursos de suporte avançado de vida. A VLS. Perfeito. Então, você não tem só o BLS ali, você tem a VLS ali, você tem um suporte avançado. Né? E geralmente as clínicas de reabilitação cardíaca já têm contato direto com os hospitais, caso seja necessária a remoção. Né? Então, partindo desse pressuposto, a pessoa já começa a se sentir um pouco mais segura. Né? E segundo, colocar a pessoa para realizar movimentos que ela acha que não vai ter nenhum problema, mas que na verdade vai gerar um esforço. Exemplo, levantar a perna. Né? A pessoa faz um movimento de levantar o joelho até a linha do quadril e volta.
fazer a pessoa fazer esse movimento algumas vezes. Então, induzir a pessoa a um movimento pedindo para ela que execute tarefas, não tarefas que a gente chama de... eu esqueci a nomenclatura que a gente dá, mas não tarefas voltadas para... atividade da vida diária? Não só tarefas da vida diária, mas tarefas que, por exemplo, quando eu dou a ordem de você levantar o joelho, é diferente de mandar você marchar. Isso para o cérebro é diferente. Sair do desconforto. Exatamente. Então, por exemplo, você pede para a pessoa marchar, ela está fazendo o mesmo movimento que ela faria se você pedisse para ela levantar o joelho na linha do quadril. Então, isso é algo que ela vai entender, vai fazer, ela vai fazer um movimento, você vai apontar para o monitor, olha só, teu coração está respondendo. Ó. Então, pode ficar tranquilo, você é capaz. Perfeito. Então, e aí, meu amigão, como eu sei que você tem hora e a gente quer deixar aqui, aproveitar toda essa sua competência e a sua experiência na área, qual orientação que você pode deixar para as pessoas que estão convivendo com uma doença cardíaca, como a hipertensão, por exemplo, né? Já tem aí um laudo médico, né, sobre isso, você é hipertenso e tal, mas que ainda não tem essa noção de tudo que você trouxe para a gente, de como ela se cuida, como é que ela pode voltar à vida, como é que ela pode perder o medo, né? Como é que ela pode se cuidar para que essa hipertensão não se transforme em algo mais grave. Bem, o que eu posso falar para a pessoa é o seguinte: comece hoje a se movimentar. Comece hoje. Mas, Fábio, como? Caminhe. Comece caminhando. 5 minutos. 5 minutos. Sai, levanta da cadeira, caminha 5 minutos. No outro dia, caminha 6. No outro dia, caminha 7. E vai pegando confiança. Tá? Entenda que o seu corpo sem movimento é um corpo doente. Literalmente. O corpo humano sem movimento é um corpo doente. O sedentarismo é o pior veneno que o nosso corpo tem, no sentido da quantidade de doenças que ele provoca. Né? A quantidade de doenças que a gente chama de hipocinéticas, né, que são as doenças geradas pela falta de movimento, são gigantes e elas vão atrapalhar a sua qualidade de vida. Então, para você que já tem uma doença diagnosticada e ainda não entendeu que o movimento é capaz de salvar a sua vida, movimente-se. Nem que seja começando com 5 minutos. Começa com 5 e vai aumentando aos poucos. Isso você não precisa de nenhum professor de educação física para fazer. Não precisa. Agora, quer uma orientação, quer ter uma orientação do que fazer, procure a gente. Procure os profissionais de educação física, vai numa academia de ginástica, vai no Instagram, nas redes sociais, procura alguém que seja de sua confiança. Isso vai fazer a diferença na sua vida. Fábio, cara, gratidão gigante por essa oportunidade. Papo bom, acaba rápido, foi sensacional. Você deixou aqui um conteúdo muito rico para as pessoas, uma orientação bem bacana para quem está vivendo esse momento aí de doença cardiovascular e que quer começar a se cuidar, ou que está se cuidando, mas estava com alguma dúvida. Você deixou aqui bem claro para nós o que a gente precisa fazer. Salve, meu filho Igor Monteiro, obrigado pela presença. E aí eu quero te agradecer muito e já te provocar aqui que eu provavelmente vou ter que trazer você de volta para novas emoções aqui no Você na Sua Agenda. E vai ser um prazer estar aqui, vai ser um prazer voltar aqui. Prazer, obrigado pelo convite. Sempre bom falar sobre atividade física e o poder da atividade física nos mais diversos cenários. Eu estou aqui à disposição. Pode contar comigo. Valeu, mestre. Se você me permitir, vou salvar aqui o nosso vídeo, né, nossa conversa, em collab com você, porque aí fica disponível para as duas audiências. Pode ser? Perfeito, fechado. Beleza? Gente, mais uma vez, obrigado pela participação de todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, gente. Tchau, tchau. Valeu, irmão.